Ninguém vai parar pra te salvar. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Resolvi gravar um vídeo hoje antes de iniciar as minhas atividades. Dar um recadinho mesmo pra vocês, um pouquinho mais de proximidade aqui no canal. Sei que vocês gostam muito do conteúdo, mas hoje eu acho que vai ser um dos vídeos que eu vou ser o mais sincera possível sobre a área da programação. Bom, eu listei algumas coisinhas e que tava no meu coração em compartilhar com vocês pra trazer um pouquinho mais de realidade sobre isso, sobre esse mundo que se fala muito de área de tecnologia, que tá crescendo e ao mesmo tempo que tá crescendo bastante, tem muitas pessoas querendo entrar, tem muitas pessoas tentando ir no mercado e não tem sido fácil pra muita gente. Desde que eu entrei nessa área em 2008, eu lembro que foi com muita luta, com muito esforço, muita dedicação, muita renúncia, para de fato eu conseguir dar o pontapé inicial, para eu conseguir uma oportunidade, para eu correr atrás disso. Foram alguns nãos de estágio até conseguir o sim, foi muitos perrengues de trocar o almoço pelo lanche, porque se eu tinha uma opção de comer num dia. Nada é tão simples e que nos faz desistir no meio do caminho, né? É esses momentos que a gente se pega, tipo, vale a pena esse esforço todo? Será que lá na frente eu vou de fato ser recompensada por isso? Eu tinha muito isso na mente, tinha muitas dúvidas e tinha momentos que eu de fato queria desistir. Queria trancar a faculdade, vou investir mesmo na parte de vendedora que eu era no shopping. Não gostava, mas era algo que me rendia uma grana legal na época. Então, as dúvidas, né, as incertezas do futuro nos faz, às vezes, desistir dos sonhos que a gente planejou conquistar. E é esse momento que eu quero pegar vocês e quero dar um ataque em vocês. Brincando, mas quero ser mais realista sobre isso. Antes de começar, quero te pedir para se inscrever no canal se você não é inscrito, dar o seu like, ajuda bastante na divulgação do canal e compartilhar também essa mensagem para muitas outras pessoas que precisam ouvir isso. Uma das coisas que eu percebo é que às vezes é muito difícil a gente assumir a autorresponsabilidade. Isso está muito no nosso consciente, a gente sabe que a gente tem que ser autorresponsável, mas assumir de fato, levar essa carga, esse peso, essa responsabilidade é uma coisa que falar da boca pra fora é muito fácil, mas de fato entender e colocar isso em ação é muito, muito difícil. E tipo, eu falo isso por propriedade, porque antes eu falava muito por assim, você tem que ser autorresponsável e tal, mas falar pro outro é muito simples. Você ser essa pessoa autorresponsável é muito complicado, porque é uma merda, vamos ser bem sinceros, a gente passa por frustrações, a gente passa por coisas que nos paralisam e que a gente tem pensamentos do tipo, putz, eu sou tão certinha, eu faço tudo do melhor jeito, e por que isso ainda acontece comigo? Por que isso teve que ser assim, ou aconteceu comigo alguma coisa do tipo que me travou, e que a gente fica, né, com aquele pensamento merda mesmo, tipo, cara, como assim? Por que comigo? Por que comigo, Deus? E até questionar Deus, questionar sobre alguma coisa, às vezes você pode já ter se questionado. Eu não vou negar, eu já questionei bastante sobre algumas coisas com Deus, o porquê aconteceu, o porquê daquilo, o porquê eu estou passando por isso, o porquê e o porquê e o porquê. E na verdade, uma das coisas que eu aprendi muito no silêncio de Deus é que Ele nos dá, né, algumas coisas, faz a gente passar, não que Ele não nos dá, mas Ele permite, né, para que a gente evolua. E no silêncio de Deus, no silêncio que eu digo, se você não é cristão, mas quando a gente não tem, né, uma voz, alguma orientação, a gente se sente sozinho, perdido e tudo mais. E eu me senti assim por algumas vezes na minha vida, por questionar algumas coisas que acontecia e que eu não entendia o porquê eu estava passando por aquilo, o porquê eu merecia passar por aquilo. Mas isso é um refinamento do meu ser, do meu eu, e é muito necessário a gente realmente passar, porque o que te espera lá na frente, mesmo que você sonha com coisas grandiosas, com uma profissão do sonho, com um salário legal, você sabe que se você não tem isso hoje, é porque você ainda não está pronto o suficiente para ter
e receber isso. E para que você conquiste isso, será necessário passar por algumas etapas que vão ser desconfortáveis e que às vezes a gente pode no momento não entender, e isso pode gerar a desmotivação, pode gerar aquele sentimento que a gente não é capaz ou que a gente sonha muito, que isso nunca vai acontecer com a gente. E exatamente esse processo, nesse meio termo, que você tem que ser ainda mais perseverante. Então, se você hoje estuda, não entende o porquê recebe não entende o porquê das coisas não estarem acontecendo como você espera e se sente culpado de alguma forma de algo ou não aceita algo que está vivendo no momento, porque aconteceu com você, porque logo com você, sabe? Então, meu conselho para você é: pare de se questionar e haja. Exatamente. Eu queria ter ouvido isso alguns anos atrás, quando eu estava nesses processos, e eu simplesmente tentava entender o porquê das coisas, o porquê aconteceu, o porquê comigo, o porquê. E no momento que eu não ouvi a voz de Deus, não ouvi uma resposta, não ouvi ninguém me orientar a respeito de nada, eu fiquei mais ou menos um ano nessa de tentar entender o porquê, tentar me ajustar, tentar consertar algo que eu não conseguiria consertar, sabe? Isso não mudaria, o fato de acontecer algo não mudaria. E foi quando eu comecei a entender que depende só de mim. Tudo depende só de mim. Então, se aconteceu, aconteceu, ok. Passado é passado. Começa da linha agora de partida uma nova história. E o que já passou, passou. O que teve que acontecer, aconteceu. E aceite. Aceite aquele momento para sua vida. E enterre ele. Exatamente, enterre. Enterre ele e comece uma nova história. Comece um pensamento mais direcionado e focal para aquilo que você deseja. Porque se você ficar tentando entender os porquês das coisas acontecem, você vai se paralisar no que aconteceu no passado, para tentar consertar algo que já aconteceu e que não vai mudar muito se você tentar fazer algo ali. Então, parando para pensar dessa forma, eu comecei a entender que eu não poderia mais permanecer na desmotivação, na procrastinação e naquela vida de entender, me sentir coitadinha, pena de mim, por que comigo, por que não com Ciclano e Beltrano, que não é assim como eu, e assim por diante. Então, não tente entender o porquê as coisas acontecem na sua vida, tente entender o que você cresceu com aquilo, o que aquilo te ensinou. Pegue isso para você lá na frente não errar mais. Ou se você passar por algo similar, você já sabe se tratar rapidamente e já colocar em ação o que você pretende ser. Então isso é que nos paralisa, essas barreiras. Então pensa comigo, tô tentando estudar, não consigo, eu recebo nãos, eu vejo pessoas que parecem saber menos que eu conseguindo e conquistando, e eu, putz, mó mais nerd que a pessoa, então mó mais dedicada, mais esforçada, não tô conseguindo. Então, comparação é outra coisa que nos afunda, leva a gente pra cova, sabe? É uma merda você ficar pensando nisso. Então, uma das coisas que eu comecei a tentar não me comparar, porque é meio que automático na cabeça, é parar de seguir pessoas que me faziam ter esse sentimento, mesmo que a pessoa fosse top e tudo mais, mas eu via que aquilo não estava me alimentando de uma forma positiva. Então, eu comecei a deixar de seguir, comecei a deixar de ver, comecei a consumir menos até conteúdos do tipo que me trouxessem e me levassem a ter comparação. E isso foi a melhor coisa, porque esse tempo gasto ali pra minha mente ficar, né, me comparando, eu comecei a produzir de fato corretamente, a correr atrás dos meus objetivos e depois, sem muito me ligar, comecei a ver resultados no qual eu esperava meses e ia acontecer em poucos dias. Então, quando você mantém o foco, mantém aquela preocupação em você mantém a motivação em você, você mantém o foco em você, tudo mais acontece e você vai vendo e fluindo que você não vai ter aquela ansiedade de que, meu Deus, não tá acontecendo, meu Deus, porque não tá funcionando, meu Deus, o que tá acontecendo? Pelo contrário, você vai começar a ter a noção, o discernimento do que tá acontecendo e vai ser muito mais rápido você chegar onde você quer chegar. Uma mensagem que eu li recentemente num livro e eu achei muito interessante, muito forte, do David Goin. Se vocês não conhecem a história dele, eu super recomendo o livro, a história de vida dele. É bem motivadora. Não tem nada a ver com a área de tecnologia, mas a parte de motivação em si. Eu gosto de
pessoas e conteúdos desse tipo, porque às vezes quando eu tô desmotivada é o que eu preciso ouvir, sabe? É como se eu precisasse de uma voz aconselhadora e aquele vídeo motivacional me dá. Então, o David Goy falava, ninguém vai parar para te salvar. Essa mensagem eu achei muito forte, porque quando a gente tá ali, né, naquele momento bad, naquele momento mal, se questionando do porquê das coisas não estarem acontecendo, ou duvidando da nossa própria capacidade, ele fala justamente disso. Ninguém vai parar para te salvar. Mesmo que você tenha muitos amigos, ou uma família incrível, amorosa, que todo mundo gosta de você, mas você tem que viver por você, você tem que correr atrás das coisas por você, porque ninguém vai parar para te salvar. Porque a vida é assim, né? Ninguém vai parar o tempo dela para entender o que está acontecendo, vai te ajudar e te pegar pela mão e te levar e fazer tudo por você, sabe? Não. No máximo que você vai ver um conselho, uma ajuda, um colo, um abraço, mas você tem que fazer por você, você tem que andar com as suas próprias pernas, ninguém pode andar ou fazer por você. Então, lembre dessa mensagem, ninguém vai parar para te salvar. E se ninguém vai parar para te salvar, o que você tem que fazer? Você tem que agir, você tem que correr atrás, buscar aonde você está delimitado ali, onde você está preso e romper isso de alguma forma possível que você elabore. Eu nunca me senti muito organizada em estudos, eu sempre estudei um pouco aleatório. Quando eu coloquei na minha mente que, Shirley, não é que eu não sou desorganizada, eu vou ser organizada. Pode ser meu passado assim, mas meu futuro não vai ser desorganizado. E eu comecei a planejar, comecei a entender como eu poderia melhorar isso, e foi aos poucos. Hoje eu não me considero 100% assim uma pessoa que, putz, porque eu conheço outras pessoas que são muito mais, aparentemente, pelo menos, dedicadas assim, de seguir certinho o cronograma ali de estudos. Mas eu me permito não falhar, eu me permito ser cada dia mais organizada nesse fator, que é um fator que eu pecava, e tem dado resultados. Parece besteira, né? Mas às vezes a gente quer ser uma coisa que a gente não é, e do dia pra noite. Isso nunca vai dar certo. A gente tem que ir aos poucos, no nosso tempo, no nosso passo, no nosso ritmo. Não tente copiar ninguém, não tente ser alguém. Se modele, mas não imite. Não tente ser, porque você é único, você é uma pessoa única. Você não é igual a Ciclano e Beltrano. Então, se aquela pessoa faz de uma forma que é admirável pra você, pega um exemplo. Mas não tente ser aquela pessoa, é diferente. Então, meu recado é esse, eu tenho que começar minhas atividades hoje, mas eu queria muito deixar essa mensagem para vocês, eu senti muito em falar, em compartilhar com vocês um pouquinho mais sobre o que eu já passei, o que eu passo às vezes, porque a gente está em constante evolução, né? A gente não é perfeito, então sempre vai ter um momento bad, um momento merda mesmo, que a gente vai ter que superar, que a gente vai ter que levantar, dar a volta por cima, e que ninguém vai fazer por você. Então, não espere ninguém parar para te socorrer, porque você vai levar muito mais tempo para conquistar o que você quer conquistar. Essa é a minha mensagem, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram de vídeos assim, eu posso trazer mais, falando um pouquinho mais com vocês, estando mais próximo assim. E é isso, beijo, tenham um dia abençoado e lembre-se disso.